Todo filme de tragédia que presta começa com um cientista avisando sobre uma catástrofe e sendo ignorado por negacionistas e capitalistas preocupados com a economia. E muitos ainda acham que política, tragédia e economia não estão interligados. Eu vi nos últimos dias pessoas se posicionando sobre o Rio Grande do Sul, principalmente bolsonaristas, pedindo nas redes sociais para não politizar a tragédia, que esse é um momento muito delicado, que não devemos apontar responsáveis, culpados. Só que não tem como fugir, porque tudo que aconteceu e ainda está acontecendo gira em torno do político, do partidário e do ideológico. E só para começar a nossa análise, foi um governador eleito pelo Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que atropelou em 2019 o Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Código esse que levou 9 anos entre debates, audiências e aperfeiçoamentos para ser criado. O seu projeto limou ou alterou 480, quase 500 pontos da lei ambiental do estado. E entre as principais mudanças a gente teve a flexibilização das exigências e a concessão do autolicenciamento em determinados casos, e que evidentemente mostra a tentativa de favorecer os interesses do agro. O senhor pessoalmente acredita no aquecimento global? Eu não acredito. Fora que ele é uma pessoa que, além de não acreditar em aquecimento global, mais uma vez ele ignorou os alertas do Metsul. Ano passado teve alerta do Metsul e nesse ano também. Olha o que o Metsul publicou no dia 30 de abril, bem antes do que aconteceu. Chuva no Rio Grande do Sul mais extrema tornará a situação crítica. E aí tem escrito assim: a chuva persiste nos próximos dias e cairá com volumes excessivamente altos que vão piorar as inundações e as enchentes. E fora também, hoje eu tô do fora, né? Fora também que Eduardo Leite deixou para pedir ajuda do governo federal de última hora. Foi na hora que já não era assim chuvinha, era tempestade, aí precisamos de ajuda aérea, câmbio. Lobo solitário, me ouvindo? O cara deixa para pedir ajuda aérea na hora que as aeronaves não conseguem mais nem sair do chão. E esse negacionismo climático é a base ideológica da extrema direita, do bolsonarismo. 2 hackers que trouxeram à luz a vigarice, toda a montagem de falsas provas articulada por climatologistas de renome internacional para dar uma sustentação, só dizendo, científica a essa coisa do aquecimento global, e não só aquecimento global, mas a teoria das causas humanas do aquecimento global. Esse pessoal do meio ambiente, né? Se um dia eu puder, eu confino-os na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente. E deixe de atrapalhar. Não vou admitir mais IBAMA sair multando a torta direito por aí, bem como o ICMBio. Essa festa vai acabar. Não é um fenômeno econômico, foi capturado por uma ideologia. Isso se tornou o globalismo. A mudança climática é a mesma coisa, é um fenômeno. Precisa ser estudado e deveria ser estudado de maneira serena, racional, mas também foi capturado por uma ideologia. A gente vem aqui mostrar um pouquinho, né, que aquecimento global que é esse. Trump saiu do Acordo de Paris porque ele não é globalista. Existem muitas teses que confrontam essa do aquecimento global. Que aquecimento global é esse? Não deixe que o discurso dos globalistas, matéria em cima de matéria, jogando essa mentira para vocês, que ela reste sedimentada como verdade. Narrativa de que de alguma forma existe influência humana, seja ela de quem for, no desastre que acontece hoje no Rio Grande do Sul, é criminosa e desonesta intelectualmente. Quem acompanha o debate sobre mudanças climáticas não tem capacidade de afirmar com certeza nenhuma de que existe alguma participação dos seres humanos nas alterações climáticas, e nem mesmo nexo de causalidade entre alguma alteração climática e o que aconteceu no Rio Grande do Sul, visto, né, que já temos registros de 1941 de chuvas e cheias e desastres muito parecidos. Cadê seus estudos? Olha o nível intelectual de um cabra desse. Primeiro que não entende porcaria nenhuma sobre eventos climáticos nem de método científico.
Mas não é só isso que me assusta, não. O que me deixa mais perplexo é que ele não sabe, assim, ele não tem um mínimo de senso crítico e não sabe o básico de matemática. Não sabe o que é um evento, um período, uma frequência, nem probabilidade. Se uma coisa aconteceu em 1941 e ao longo dos anos, esse evento que parecia ser do acaso, uma teoria do caos, né? Que acontecia em 1000 anos, 200 anos, e agora está acontecendo todos os anos, é lógico que alguma coisa mudou no planeta e está interferindo diretamente na sua periodicidade. Não entende nada da realidade climática, hidrológica e geomorfológica do Rio Grande do Sul, que recebe sistemas amazônicos, sistema do Atlântico Sul, sistema polares, corredores de umidade rigorosos, com áreas de baixa pressão e alta precipitação, e que quem sabe disso, quem deve saber disso são os cientistas. Aí tem a cara de pau de vir falar que quem acompanha os debates sobre mudanças climáticas não tem a capacidade de afirmar com certeza nenhuma que existe a interferência humana nas alterações climáticas. Gente, pelo amor de Deus, você vê um analfabeto estrutural desse, que não sabe nem o que é um ciclone extratropical, querer dar pitaco em quem entende de mudanças climáticas. Essa foi pesada. Tá, mas espera aí, vamos respirar, vamos com calma e vamos com fé em Deus. Seu porífero, a calamidade climática de Rio Grande do Sul tem se repetido ao longo dos últimos anos em diversas regiões do Brasil e do mundo. A frequência muito maior do que no ano passado desses eventos climáticos extremos é resultado do aquecimento global, que aumenta a evaporação do oceano, e com ele vem as chuvas, e com o tempo vai criando ali bolsões de áreas quentes e secas. Com isso, as chuvas se concentram e ficam retidas em algumas áreas, enquanto em outras sofrem com calor e falta de umidade, como aqui pelo norte do Nordeste. E vambora aqui lembrar um pouquinho, no Brasil houve muito mais desastres recentes causados por chuvas torrenciais concentradas no litoral norte de São Paulo em fevereiro de 23, os 72 municípios da Bahia em dezembro de 21, o que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro lá em janeiro de 2011 com mais de 900 mortos, e os frequentes deslizamentos em Santa Catarina. Meu filho, nos últimos dias ao menos 300 pessoas morreram e 200 ficaram feridas em inundações no norte do Afeganistão. E passando aqui do centro-sul asiático para o norte da África, a Tanzânia e o Quênia, que também foram fortemente atingidos por semanas de chuvas torrenciais e inundações trazidas pelo ciclone tropical Idai. O fenômeno El Niño, que aquece o oceano, que já é observado há séculos, agora é muito mais intenso e longo. No Quênia, o número de mortes chegou nessa segunda-feira a 277. Além das perdas humanas, também tiveram prejuízo na agricultura. Aí esse deputadinho vem mesmo falar que os cientistas não têm como afirmar o impacto humano nos eventos climáticos. Que animal inteligente. E quando você acha que não dá pra piorar, vem um vereadorzinho de Caxias do Sul, um tal de Sandro Fontenelle, que é do PL do Rio Grande do Sul, lógico que é do PL, ele vem dizer que a culpa é do peso das árvores. As árvores que estão lá pesadas na beira da estrada causaram os desastres no estado. O argumento dele foi falado aí na sessão plenária da Câmara Municipal, quando discutia a criação de uma frente parlamentar de prevenção e enfrentamento às crises climáticas. Olha, gente, veja esse absurdo. Então nós temos que encontrar soluções e discutir nessa frente soluções que resolvam. Por exemplo, eu vi o vereador Lucas falar na questão, aquelas famílias que podem ser atingidas, que estão numa zona de risco, que a gente precisa tirar para colocar num lugar seguro. Quanto essas pessoas vão ter que esperar para que o meio ambiente permita que se tire uma mata num lugar seguro para se colocar essas pessoas? Quanto nós vamos esperar? Porque o problema não é nem tanto o executivo, os projetos, e nem mais. O problema é, passou na SEMA, passou no meio ambiente, passou na FEPAM, não passa. Não, porque lá não pode tocar, porque não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo, aquele outro. Porque tem a nascente X, porque tem a mata nativa aquela, não pode mexer. Então eu quero que fique registrado nos anais dessa casa, o que eu vou dizer agora, porque eu vou apresentar, e não me importa os comentários que vai vir depois, tá? Eu vou apresentar um projeto nessa casa para que todas as estradas principais, não qualquer estrada, né? As estradas principais do interior, seja retirada a vegetação 5 metros para cada lado.
Por quê? Porque todas as barreiras que caíram na minha região, Fazenda Souza, Vila Oliva, Santa Lúcia e alguns outros locais, e mesmo aqui na Rota do Sol, que estourou a adutora. Por quê? O que foi que fez desmoronar? O que foi que fez cair a barreira? O peso das árvores. Você tá brincando? Porque o solo encharcado, as raízes não segura mais, a árvore com o seu peso, ela despenca junto com a terra e faz todos os desastres que nós vimos aí. Parece verídico. Mas aí, depois de tudo que eu falei, eu venho com muita calma, com uma luz cintilante e pergunto pra você. Se eu voto no presidente, governador, senador, deputado, prefeito, vereador negacionista, que não acredita em aquecimento global, não acredita que podemos prever essas catástrofes, que não acredita que podemos investir no meio ambiente, em políticas públicas e planos com recursos para obras de infraestrutura e recuperação de matas ciliares, aquelas que ficam perto ali nas proximidades do corpo d'água, como os rios, criação de planos de defesa civil em locais contra eventos extremos, educação da população para risco climático, recenseamento de moradores nessas áreas vulneráveis, caso não seja possível protegê-los. Eu pergunto, quando acontece uma catástrofe dessa, não tem nada a ver com política? Quando esses mesmos políticos passam a usar a tragédia como capital político para se promover através da mentira, da desinformação, do sensacionalismo, das fake news, com o objetivo de levar o pânico e colocar as pessoas contra o atual governo, contra as Forças Armadas e a imprensa. Isso não é política quando o próprio agro é negacionista, neoliberal e apoia o Estado mínimo, que apoiou e apoia governo de extrema direita. E aqui eu nem quero ser leviano e dizer que muitos apoiaram os atos golpistas do 8 de janeiro, não. Nem vou falar disso não, né? Que já tinham sido questionados por Lula sobre o preço alto do arroz e do feijão. Com relação à questão do arroz e da produção gaúcha, eu já estou sentindo isso há algum tempo. Fiz uma reunião com o ministro Paulo Teixeira e com o ministro Fávaro sobre a questão do preço do arroz e do feijão, porque estavam caros. E eu disse que não era possível a gente continuar com o preço caro. Me alegaram que a área plantada estava diminuindo e que tinha um problema do atraso da colheita no Rio Grande do Sul. Agora, com a chuva, eu acho que nós atrasamos de vez a colheita do Rio Grande do Sul. Portanto, se for o caso, para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz. A gente vai ter que importar feijão para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha. Bem, gente, se antes da tragédia já tinha sido dito para o governo federal que o preço do arroz estava mais caro porque tinha diminuído a quantidade de área plantada e o governo já pensava em importar, como é que deveria estar o preço do arroz agora? E com a tragédia, o próprio bolsonarismo começou a espalhar nas redes sociais que ia faltar arroz em todo o Brasil. Para quê? Com o objetivo de causar o pânico econômico e desestabilizar o governo. E o supermercado já estava ali avisando que não ia faltar arroz, que não precisava estocar. E isso tem a ver ou não tem a ver com política? Mas claro que Lula é um grande estrategista que já está administrando o Brasil pela terceira vez e para evitar as especulações, ele dá a canetada para importar até 1 milhão de toneladas de arroz. E aí o que é que o agro faz? Opa, não, Lula, não precisa, a gente tem arroz aqui, cara, disse o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, a FASUL, o Gedeon Pereira, em entrevista lá no podcast, ó, disse que tinha arroz. Isso aconteceu lá na quinta-feira, dia 9. Então, estavam especulando nas redes sociais que o arroz ia faltar, que o preço iria triplicar. E agora, como é que a situação tá? Olha o arroz! Bolsonaro comedor de arroz! Fiscal de arroz! Vai trazer essa quadrilha de incompetentes para comandar o Brasil. Não vai dar certo! Chupa que a cana é doce, meu filho. Aí eu pergunto, tem a ver ou não tem a ver com política? E ó, gente, é bem simples de entender. Esse é o grande motivo que o agro não quer Lula no poder, porque Lula não deixa o povo passar fome para dar lucro ao agro. O cabo é bom. E falando em políticas neoliberais, Estado mínimo e tragédias, olha o que o Eduardinho Leite falou. Pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui é que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais para que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações possam fazer essas doações também, ajudando o comércio local, que está impactado. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias,
sobre o impacto que isso terá no comércio local, né? Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Eu não quero aqui, pelo amor de Deus, ser entendido aqui como alguém que está desprezando isso, pelo contrário, muito bem recebido, mas inclusive isso também gera uma preocupação aqui para nós sobre os impactos em comércio local aqui do Rio Grande do Sul. Pode isso, Arnaldo! Agora olha a cara de felicidade de Eduardo Leite quando Lula anunciou a criação da Secretaria Extraordinária da Presidência para o apoio da reconstrução do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da República assina medida provisória que cria, com nível ministerial, a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Gente, é muita alegria de um neoliberal negacionista num corpo só. E não é só do Leite que não tá gostando do que o Lula tá fazendo pelo Rio Grande do Sul, não. Ah, não. Tem jornalzinho por aí que tem a seguinte matéria de opinião. O evento político de Lula no Rio Grande do Sul foi deplorável. Isso aí é a opinião de Mário Sabino de Metrópole. Aí a matéria diz o seguinte: o evento político protagonizado por Lula em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foi deplorável. Em latitudes menos incivilizadas do que as brasileiras, governo nenhum organiza evento para anunciar auxílio a uma região devastada por os intempéries. A desgraça alheia implica solidariedade, não oportunidade. Se Jair Bolsonaro pecou pela ausência, Lula peca pela exploração. O primeiro pecado leva para o inferno e o segundo leva para o purgatório. No evento que foi organizado em uma cidade comandada pelo PT, viu-se um governador constrangido. O Duzinho ficou feliz, ó, né? Ele ficou constrangido com o espetáculo montado pelo governo federal. Ô, bebê, era pra Lula anunciar de onde? Lá de Santa Catarina, num iate luxuoso, andando de jet ski, com tantas mentiras que a extrema-direita já espalhou e continua espalhando para descredibilizar o governo e as Forças Armadas. Lula tá fazendo certíssimo. Tem que acordar e melhorar a divulgação nas redes sociais do que tá fazendo. Então, bora lá. Mais um pouquinho de Lula aí pra você, só pra animar o Metrópole. Fica animado, Metrópole, fica. Avisar hoje aí que todo mundo vai ganhar uma casinha. Obrigado. É? Só tem que ter um pouco de paciência. Muito obrigado. É? Peço pra essa senhora. Vamos ajudar todo mundo que perdeu a casa. Todo mundo. A gente perdeu tudo. Até o telhado. Você morava há muito tempo? Sim. Sim, 12 anos. Nós vamos reconstruir casa nova para vocês, viu? Nós vamos liberar hoje um recurso para as pessoas voltarem a comprar sua geladeira, sua televisão. Sempre esperei por ti, toda a vida, desde que tu começou. Obrigado. Obrigado. Tava onde? Tava onde, madame? Tava se afogando no trem, na estação. Oi. Sua filha gosta dela? É dela? É teu? Você sabe que nós viemos aqui para ajudar vocês, viu? Vamos ajudar vocês. Pra mim, o Dia das Mães foi o pior dia, por incrível que pareça. Vamos fazer para vocês. Ainda estão aí? Já acabou. Será, Felipe, que ela vai fazer alguma coisa no BRICS? Ela foi posta lá. O presidente, ela tem função? Que função ela tem? Querem colocar a Dilma para ser presidente do BRICS. O importante é que o coleguinha da elite, a Dilma Rousseff, não vai passar fome.
quero anunciar que vamos destinar 1 bilhão e 115 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 5 bilhões e 750 milhões de reais em recursos do novo Banco de Desenvolvimento para ajudar o estado do Rio Grande do Sul e os gaúchos. Eu não estou suportando mais.